Tudo bom? Você tem álcool gel aí? Tenho. Tem? Tenho sim. E quanto você está vendendo? R$30. Mas R$30? Não está muito caro isso? Ah, não sei dizer. Quanto é que vocês vendiam isso antes? Não sei dizer. Então nós temos uma denúncia aqui de que você estava vendendo a preço abusivo. Qual é o preço que você estava vendendo? R$50. Você precisa apresentar as notas para a gente da compra do álcool gel. Apresenta as notas de compra do álcool gel. Eu pagava R$5,60, R$5,50. Tem uma cadeia de verdadeira extorsão, né? Não é nem prática abusiva, porque essas máscaras custavam antes da crise por volta de R$8 a R$10 a caixa. R$8,50 aqui na minha loja, Marco, eles vinham numa crescente de preços, sempre crescendo. Depois da pandemia eles começaram a crescer, porque cada vez que a gente ligava lá era um preço diferente. Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Edmar Santos, sou consultor e atuo na área de gestão empresarial. Hoje vamos falar de um assunto que não é nada de longe, um dos aspectos fundamentais do planejamento empresarial, aspecto esse que deve proporcionar rentabilidade, competitividade e retorno do capital, o preço de venda. Em uma pesquisa realizada pelo site Preço Certo em 2019 com mais de 10 mil empresas, 89% das empresas pesquisadas estavam realizando vendas no prejuízo porque tinham dificuldade com a formação do preço de vendas. A má precificação é uma das causas das empresas que fecham suas portas por causa da necessidade de um alto capital de giro e baixa lucratividade. Podemos listar pelo menos 3 razões principais para a elaboração correta do preço. Cobrir custos e despesas. O preço de venda deve ser suficiente para cobrir custos e despesas. Por isso, apurar corretamente os elementos que compõem os custos da empresa é fundamental. Muitas empresas apuram alguns custos, principalmente os diretamente ligados aos produtos vendidos, mas não incluem a participação de custos fixos e as despesas administrativas. E depois vendem e não conseguem enxergar os resultados. Segundo motivo, gerar lucro. O objetivo que as empresas, de toda e qualquer empresa, é a geração de lucro e toda a sua estrutura é montada para esse fim. Por isso, é importante calcular todos os componentes do preço e avaliar se esses valores praticados garantem a obtenção do lucro. O terceiro motivo é possibilitar o crescimento da empresa. Se a empresa calcula os preços adequadamente, pode gerar lucro e isso possibilita o seu crescimento e desenvolvimento, além de garantir a sustentabilidade do negócio. Como vocês observaram nos pequenos trechos do programa Patrulha do Consumidor de São Paulo, alguns empresários foram autuados por venderem certos produtos por um preço impraticável. Talvez pela razão anteriormente falada, ou por ainda aproveitarem-se do momento, talvez pensando em obter altos lucros, e ainda outros no intuito de ter o produto para fornecer aos seus clientes, aceitou a aquisição de mercadorias por um valor elevado, passando assim ao consumidor o impacto desse aumento. O que podemos aprender dessa situação? Que um produto não pode ser comercializado sem a correta análise de todos os fatores envolvidos. Vale a pena analisar 5 fatores. Qual o valor de aquisição da mercadoria? Quais os custos que compõem o produto? Que método de cálculo foi utilizado para chegar àquele valor de venda? Que margem de lucro ideal deve ser aplicada? Qual o preço praticado pela concorrência? Nessa breve palestra, vamos, através da exibição de alguns slides, responder a 5 questões fundamentais.
Primeiro item, afinal, o que pode ser entendido como preço de venda? Segundo, quais as ferramentas, as rotinas, procedimentos, controles que a empresa deve possuir que influenciarão nos resultados, no cálculo? Terceiro, quais os métodos disponíveis que podem ser utilizados para calcular corretamente o preço de venda? Como entender o comportamento do consumidor poderá auxiliar o empresário? Que problemas o empresário pode enfrentar quando o preço de venda está incorreto? Será apenas estar sujeito a fiscalizações dos órgãos de proteção do consumidor? Como consultorias jurídicas têm disponibilizado ajuda aos empresários no entendimento do conceito de preço abusivo? Vamos começar entendendo o primeiro item aí, o que pode ser entendido como preço de venda. Com a definição do Sebrae, o preço de venda ele pode ser entendido como o valor que deverá cobrir o custo direto da mercadoria, produto ou serviço, os custos variáveis de venda, que são impostos e comissões, as despesas fixas e variáveis proporcionais, aluguel, água, luz, telefone, os salários, prolabore, além de permitir a obtenção de um lucro líquido adequado. Essa é a definição que o Sebrae disponibiliza sobre o que é preço de venda. Conforme ver nesse gráfico, o preço de venda ele é dividido em basicamente 4 partes distintas, ou seja, os custos, as despesas, os custos variáveis de venda e o lucro. Vamos analisar brevemente cada parte. Os custos, eles podem ser definidos como os gastos efetuados pela empresa na elaboração, aquisição do produto ou ainda na prestação de serviços, sendo classificada em 2 partes, custos diretos e indiretos. Os custos diretos referem-se ao somatório dos materiais diretos, que são embalagens, a matéria-prima, os componentes, os insumos que compõem o produto final. E a mão de obra direta, aquela que foi aplicada diretamente na fabricação ou no acabamento do produto, ou ainda a própria prestação de serviço. No caso de materiais diretos, que são os insumos, o estudo da ficha técnica do produto, ficha de composição, ou ainda o termo mais comum, a receita do bolo, é justamente a listagem de todos os materiais utilizados para a composição do produto final. A mão de obra direta geralmente é calculada através de cronoanálise, que é basicamente o estudo do tempo gasto na realização das atividades de fabricação ou na prestação de serviços, correlacionado com o custo do valor hora-homem da empresa. Os custos indiretos, eles referem-se a certos custos que os processos de fabricação necessitam, mas que eles não possuem uma relação direta a apenas um produto. Eles são relacionados a tempo e volumes. Exemplo, salários e encargos de líderes, custos de manutenção, consumíveis de produção, serviços terceirizados e atividades semelhantes. As despesas são gastos que servem como apoio para que a empresa atinja seus objetivos e eles são o mínimo necessário para que a empresa funcione. E eles podem ter 2 classificações, fixas e variáveis. As despesas fixas são obrigações mensais que o empresário tem que pagar, que não variam em função da venda, ou seja, ele mantém o negócio em funcionamento. Onde se enquadra, que tipo de itens se enquadram nas despesas fixas? Aluguéis, energia elétrica, água, telefone, salário fixo, os encargos sociais, custos com contabilidade e outros. As despesas variáveis são aquelas essenciais para o faturamento do negócio,
mas que estão vinculadas a volumes vendidos ou produzidos, como comissão de venda, fretes, combustíveis, energia elétrica e outros. Agora, o que podemos entender como custos variáveis de venda? São todos aqueles custos que incidem sobre o preço de venda final e variam de acordo com a quantidade vendida, sendo eles representados em percentual. Por exemplo, o ICMS, o IPI, comissão de vendedor, o imposto de renda, taxa de emissão de boletos, taxa de cartões de crédito e débito. Finalmente, nós temos a quarta parte, que é o lucro. E ele pode ser entendido como o resultado financeiro obtido após o pagamento de todos os custos, despesas e taxas, sendo um valor normalmente esperado pelos investidores de um negócio. Normalmente, esses valores eles são reinvestidos na empresa, de forma que a mesma sempre esteja em uma crescente. Mas surge a pergunta, qual a margem de lucro ideal para o seu negócio? Bem, de um certo ponto de vista, não existe uma resposta concreta para essa pergunta. Especialistas aconselham a pesquisar a média do lucro aplicado que o seu mercado concorrente vem praticando. Por exemplo, se a maioria dos seus concorrentes praticam a margem de lucro de 8%, se você decidir ganhar 20% sobre cada produto, certamente vai ter muita dificuldade em vendê-lo. Isso porque o seu preço final será mais alto que a média praticada pelos seus concorrentes, fazendo com que os consumidores deixem de lado a sua oferta. Vale ressaltar que a definição de preço final de venda deve levar em conta o que está sendo praticado no mercado, pois, como veremos à frente, a relação empresa-cliente tornou-se horizontal, ou seja, não existe mais uma superioridade das empresas sobre o mercado consumidor. Com o aumento da concorrência, o consumidor ele passou a ter várias opções de locais e produtos, preços. Por mais que valores sejam semelhantes, existem certos valores agregados que a empresa vem inserindo nos seus produtos a fim de promover fidelidade no mercado consumidor. Conforme observar esse gráfico, o preço de venda ele não é apenas mais uma métrica a ser calculada. Hoje, o mercado busca produtos que possuam agregação de valor, que atendam a uma necessidade específica. Fatores como qualidade, disponibilidade, assistência técnica, pós-venda, entrega e outros fatores, eles influenciarão na decisão de compra por parte do consumidor. Vejamos agora a resposta da segunda questão levantada. Quais as ferramentas, rotinas, procedimentos, controles que a empresa deve possuir que influenciarão nos cálculos? Nós vamos explanar duas ferramentas que são importantíssimas. Que ferramentas são essas? A primeira seria o gerenciamento financeiro e a segunda, a gestão de estoque. O gerenciamento financeiro, o que é que nós entendemos? Na realidade, é o controle que permite gerenciar todas as atividades referentes aos processos financeiros, como controle de cobranças, controle de entradas e saída de recursos, controle e gestão de gastos e, entre muitas outras coisas, oferecer um relatório gerencial completo sobre todas essas atividades. Um bom gerenciamento financeiro vai muito além disso e pode garantir que o empresário tenha controle absoluto sobre tudo o que acontece na área de finanças da sua empresa. O gerenciamento financeiro, ele deve permitir ao empresário entender, para a formação do preço, o percentual que as despesas, tanto fixas como variáveis, representam no faturamento da empresa. E esse fator será fundamental no cálculo. A segunda ferramenta necessária é a gestão do estoque. Além de equilibrar o processo de compras, armazenagem e entrega de produtos, e capacitar o cálculo do giro de estoque, facilitar o inventário, o controle
de estoque permite informar o valor de aquisição médio ponderado de cada produto, número fundamental no cálculo do custo direto de cada item. Nossa etapa consiste em entender, basicamente, quais os métodos de definição de preços que existem atualmente. Como vocês observam nesse slide, existem basicamente 4 métodos para a formação do preço de venda: a pesquisa de mercado, por margem de contribuição, o método markup e o método baseado no lucro. Vamos analisar os 4, basicamente. O método de pesquisa de mercado corresponde basicamente ao levantamento de preços que são praticados pela concorrência para a venda direta. Então, para esse método, é necessário começar a definir quais os concorrentes serão acompanhados. Como você vê aí no exemplo, concorrente A vende uma camisa a R$ 25,00, concorrente B vende uma camisa semelhante a R$ 22,00, eu defini o meu preço de venda em 20. Vale ressaltar que esse método de definição de preços pode acarretar em o empresário perder valores, pois é um método muito básico de definição. Não se tem uma análise, um entendimento de quanto a empresa gasta em cada item, se está pagando as despesas, se está pagando lá os custos. É um método, um pouco, dizer assim, é algo que o empresário deve ter cuidado em usar esse método. De margem de contribuição é que determina o quanto sobra dentro do preço de venda após serem descontados os custos e despesas variáveis. Se eu faço uma aquisição de um produto, como é o exemplo que está aí na tela, um custo de confecção de camisa a R$10, e pelos meus históricos do que sobram, das minhas médias de preço de venda, após descontar os custos e as despesas, por exemplo, uma margem de contribuição de 50% de lucro, então, no cálculo, meu preço final de venda seria uma camisa a R$20. Markup corresponde ao método em que se baseia nos custos envolvidos em cada produto. O objetivo principal desse método é encontrar um fator que, aplicado aos custos, no caso os custos diretos, acoberte todas as outras despesas e também ofereça o lucro esperado. Por exemplo, a mesma camisa adquirida a R$10. Após os devidos estudos, encontrou-se um fator de multiplicação 2 vezes o valor do custo de aquisição. O valor da camisa será a R$20. E o lucro é um método que é baseado no lucro desejado, levando em consideração os custos e as despesas relacionados à venda. Para esse caso, será acrescido um determinado valor ao custo do produto para encontrar um montante mínimo para o número final. Geralmente utilizado quando há um plano de vendas, que será utilizado no rateio dos custos e despesas. Esse método, ele basicamente ele funciona através de sistema de rateios, e aí é aplicado o lucro desejado no cálculo final. Então, a que conclusão podemos chegar até agora? O que podemos sugerir? Cada empresário deve avaliar e definir qual o método de formação de preço se adequa ao seu segmento. Entretanto, vale, como já comentado, ressaltar que alguns fatores nunca devem ser esquecidos, devem ser levados em consideração. O preço de venda ele deve cobrir os custos e as despesas relacionadas à fabricação ou ao fornecimento de produtos e serviços. Por recomendação, não se deve utilizar uma taxa de lucro acima da média que os seus concorrentes estão utilizando. Daí a importância de se estar constantemente pesquisando o mercado concorrente. Agora, a resposta da quarta questão levantada.
Como entender o comportamento do consumidor poderá auxiliar o empresário? Vamos analisar o conceito do processo de compra e ver onde a formação do preço se enquadra. Processo de compra. Na realidade, nós entendemos que o processo de compra é um conjunto de etapas pela qual o consumidor passa antes, durante e após a realização de um negócio. Os estudos de marketing indicam que a decisão de adquirir um produto ou serviço é resultado de diversas variáveis, diversos fatores. Fatores pessoais, psicológicos, sociais e culturais, que fazem o consumidor iniciar o trajeto para a aquisição de um determinado produto ou serviço. Por que é importante saber disso? Como a era digital trouxe um novo comportamento ao consumidor, conhecer bem os estágios relacionados ao processo de compra possibilitará ações empresariais que possam permitir o atendimento eficaz ao cliente, bem como a redução de falhas. Aqui nós vemos que o processo de compra é composto basicamente de 5 etapas, sendo as mesmas: a identificação das necessidades, a pesquisa das soluções, a busca pelas opções, o processo de compra final e depois a avaliação do processo. Quando a gente fala em identificação da necessidade, isso ocorre quando o consumidor percebe que tem um problema ou falta de alguma coisa e acredita que a solução pode ser encontrada a partir da aquisição de um produto ou serviço. Essa necessidade pode ser provocada por meio de um estímulo interno, como físico, psicológico ou externo. Após a devida identificação desta necessidade, passa-se a buscar as soluções disponíveis para atendê-la. Hoje se confia cada vez menos no que as marcas dizem e os consumidores procuram cada vez mais informações com outras pessoas sobre o que precisam. Caso a necessidade seja imediata e o produto é de baixo valor, o consumidor não vai gastar seu dia buscando inúmeras fontes de pesquisa. Com as informações reunidas, o consumidor vai fazer uma avaliação das soluções reunidas geralmente. Há empresas que exigem no mínimo 3 cotações a fim de avaliar não apenas o preço de venda, mas também para garantir se a necessidade identificada será satisfeita. Nessa fase, o comportamento pode variar. Algumas pessoas se utilizam mais de um raciocínio lógico, enquanto outras seguem a própria intuição e as emoções para chegar a uma decisão de compra. Há ainda aqueles que buscam a opinião de pessoas próximas ou de especialistas no assunto. É nessa fase que o preço de venda talvez seja o fator que mais se destaca. Um consumidor, ao escolher um produto, sempre vai levar em consideração o custo da venda, que deve retratar o valor agregado e a funcionalidade. Para isso, para se destacar no mercado, é importante saber como precificar um produto, incluindo valores agregados que encantem o cliente. Após a avaliação e definição de onde realizar a compra, o consumidor efetuará o pagamento para o produto ou serviço, obtendo a posse dele. Aqui a intenção de compra se torna realidade. A tomada de decisão pode ser feita de forma planejada ou por impulso, e isso varia em relação ao nível de desenvolvimento que o consumidor tem com o tipo de produto. Após a realização da compra, é o momento de avaliar a satisfação ou a insatisfação do cliente.
Tudo isso vai depender do atendimento às suas expectativas. A diferença entre a expectativa e o resultado da compra vai definir o comportamento do consumidor. Quanto maior o número de consumidores encantados com aquela marca, melhor para ela. Isso porque eles serão seus grandes defensores e ajudarão a atrair novos clientes. Por que é importante saber disso? Entender como conversar com o consumidor em cada um desses estágios no processo de compras está bem mais complexo. Como havíamos falado anteriormente, a relação entre consumidores e empresas tornou-se horizontal, ou seja, não há dominação. Além de ditarem as regras para o surgimento de produtos e serviços, hoje os clientes têm total controle sobre o processo de compras. Vamos ver agora quais os problemas que ocorrem quando os preços de venda não estão calculados corretamente. Este é o quinto item, a quinta questão levantada anteriormente. Problemas quando o preço está errado. A primeira, quando o preço está abaixo do real. Sim, aí nós temos o risco da empresa ter uma redução nos lucros da empresa, possibilitando assim até mesmo de não cobrir os custos e as despesas de funcionamento. Quando o preço de venda está acima do real, existe uma possibilidade de dificuldade nas vendas, bem como também a possibilidade de problemas junto aos órgãos de fiscalização. Uma outra situação que poderá ocorrer é a venda de produtos que dão pouco lucro em detrimento de outros mais rentáveis, ocasionando uma má alocação de recursos. O que isso significa? Normalmente, quando o consumidor prioriza preço, ele irá buscar aqueles produtos que têm menor valor, e se o seu preço de venda não estiver correto, se o seu preço de venda está abaixo do real, haverá uma má alocação dos recursos no sentido de pagar, de cobrir aquelas despesas, né? E aí, aqueles produtos que poderiam ser mais rentáveis da empresa, por talvez um preço ser diferenciado um pouco maior, não poderá atender à expectativa financeira do negócio. Outra coisa, em relação que haverá um esforço de venda não orientada para produtos mais lucrativos. Normalmente, os produtos de menor valor, eles têm mais aceitação no mercado. E aí poderá haver dificuldades de se orientar a um esforço de venda. Quinto problema é as dificuldades para identificar e fixar ações para a redução de custos e despesas, o que poderá levar a empresa a operar com custos e despesas mais altas do que deveria. Então, quando você não mantém suas planilhas de custo bem atualizadas, especificadas, explícitas, calculadas, de fácil acesso, há uma possibilidade de haver uma dificuldade para a identificação de quais preços estão incorretos, onde não houve rateio corretamente dos custos, das despesas, onde não foi aplicado corretamente o lucro. Então, esse é um dos problemas que poderá acontecer quando o preço de venda está incorreto. No ponto, iremos ver como as consultorias jurídicas auxiliam o empresário a entender o conceito de preço abusivo. Bom, vamos analisar aqui um pouco sobre o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo diz o seguinte: é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, redação dada pela Lei 8.884, de 11/6/94. O inciso 10, que é o caso das reclamações de preço abusivo, o artigo 10 diz o seguinte: elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Como podemos entender o texto do artigo? O site direitocom.com traz no link Legislação Comentada
o seguinte entendimento do artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor. Lá diz o seguinte: a Constituição Federal de 1988, ora no artigo 174, parágrafo 4º, a lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. O inciso acima, ainda de mãos dadas com o inciso 5, que o inciso 5 do artigo 39 do Código de Defesa, diz assim: exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, pois a elevação sem justa causa de produtos ou serviços, consequentemente exige do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Ainda que o fornecedor tenha liberdade para fixar o preço do produto ou serviço oferecido, deve ao mesmo tempo demonstrar sobre quais fundamentos está alicerçado o aumento. Notaram aquele trecho da reportagem da Patrulha do Consumidor, a exigência das notas fiscais de compra? Pois se não houver nenhuma medida do governo autorizando o aumento do preço do determinado produto ou serviço, bem como nenhuma elevação aos índices de inflação cobradas, que fariam jus à aplicação da teoria da imprevisão, há carência de justa causa e, por conseguinte, é considerado abusivo e arbitrário o aumento do preço do produto ou serviço. O site Consultor Jurídico, que é conjur.com.br, traz a seguinte explanação também sobre o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Ele diz assim, em um regime de livre iniciativa, contudo, frente à ausência de controle direto de preços, não se pode, a priori, retirar do fornecedor a possibilidade de readequar os preços de seus produtos e serviços, inclusive para, se entender correto, aumentar sua margem de lucro. O abuso estará presente quando isso se der de forma dissimulada, ou ainda, quando haja claro aproveitamento da posição dominante que exerce frente ao consumidor, que é a desigualdade de posição contratual, chamada na lei. Identifica-se no comportamento do fornecedor a deslealdade em sua relação com o consumidor. Aliás, práticas abusivas de um modo geral o são em razão da deslealdade em face do consumidor considerado individualmente ou em grupo. Essa é a explanação que os sites, os consultores jurídicos trazem em relação ao código, artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, inciso 5 e inciso 10. Bom, amigos, eu espero que o assunto, mesmo sendo explanado de uma forma breve, possa ter auxiliado a entender que toda empresa, seja ela industrial, comercial ou empresa de serviços, precisa determinar com precisão os seus preços de venda, sob pena de perder os mercados, por praticar preços acima da concorrência ou ainda sofrer prejuízos pela venda de seus produtos, mercadorias ou serviços abaixo de um valor que talvez nem arque com os seus custos. Como mencionado várias vezes nessa palestra, a precificação de produtos não consiste apenas em determinar um valor para que se possa ter lucro com as suas operações. É uma ferramenta essencial para que as empresas possam tornar seus negócios competitivos e, ao mesmo tempo, lucrativos, mas sem ameaçar suas finanças. Com a correta utilização dessa ferramenta, os empresários conseguem ter uma visão mais estratégica do seu negócio e compreender melhor o seu mercado de atuação, o que favorece a tomada de decisões e, consequentemente, a formulação de estratégias mais eficientes e que permitam melhores resultados. Agradeço a todos pela sua atenção. Até a próxima palestra gerencial. Até breve.